Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário, como é que vocês estão? Começando aqui essa sexta-feira, dando aquela pausa básica do expediente, estamos aqui já continuando fazendo matéria, mas vamos falar um pouquinho do Choque Rei, né? O placar do clássico paulista que me quebrou as pernas, né? Totalmente, meu palpite foi bem furado. Eu apostava numa vitória tranquila do Palmeiras, acho que seria resolvido na partida de ida, mas aconteceu o contrário. Na verdade, São Paulo conseguiu manter o jogo, conseguiu manter o controle da partida, venceu de forma merecida pelo placar de 1-0, como aconteceu na segunda-feira. O tricolor foi marcado pelo Patrick, mas no caso do duelo do Brasileirão, o Palmeiras conseguiu a virada, jogando bem melhor, finalizando muito mais a gol, criando chances, obrigando o Jandré a fazer importantes defesas, trabalhar bastante. Algo que não aconteceu nessa quinta-feira, porque nós tivemos apesar de alguns problemas da arbitragem, né? Com relação, como sempre, né? O técnico do Palmeiras, o auxiliar do Palmeiras, saiu reclamando muito de como da arbitragem. Teve um pouco de polêmica, algumas entradas mais fortes. O clássico foi bem disputado, mas o São Paulo foi muito melhor. Para vocês terem uma ideia, pegando alguns números do jogo, o, teve muitos erros de passe, né? O São Paulo teve 78% de acerto e o Palmeiras 81%. Isso para um jogo de futebol é muito baixo, é um aproveitamento muito ruim, então você teve muitos erros dos dois lados. O Tricolor chutou muito mais a gol, foram 14 chutes do São Paulo contra 6 do Palmeiras. Só que as duas equipes tiveram problemas com a pontaria, né? O São Paulo acertou 4 chutes no alvo, menos de 50%, mas o Verdão foi pior ainda, nenhum chute foi no alvo. Todos os chutes foram fora, não deram. Então não, a defesa tricolor teve muito menos trabalho do que aconteceu na segunda-feira. Isso acaba refletido também no resultado final, que tem um lado muito interessante para os dois lados envolvidos aqui na partida, né? Vantagem do empate para o jogo de volta, né? O São Paulo pode, qualquer empate, o São Paulo se classifica. Vitória por placar mínimo, não importa o número de gols, né? Não tem mais o gol qualificado, o gol fora de casa. Então, um 2-1, por exemplo, no Allianz Parque não muda o jogo, então leva são para as penalidades. O jogo é só dia 14 de julho, tem muito tempo ainda para os times, pode acontecer muita coisa. Tem Brasileirão, tem Libertadores para o Palmeiras, tem Copa Sul-Americana para o São Paulo, então algumas coisas podem acontecer, mas o São Paulo consegue se recuperar do baque que foi levar aquela virada na segunda-feira pro Palmeiras, né? Depois de estar vencendo por 1-0, tomou 2 gols nos minutos finais, mas o Palmeiras fez para merecer, foi um resultado justo na época, eu comentei muito. E da mesma forma também te falo sobre o jogo da quinta-feira, foi um resultado justo. O Palmeiras foi o Palmeiras não conseguiu, o Palmeiras teve uma atuação, alguns jogadores numa noite muito ruim, né? Então isso custou. O São Paulo, pelo contrário, assim, manteve uma certa regularidade. Caiu um pouco de produção no segundo tempo, mas nada que também deixasse o resultado, como a gente pode dizer, deixasse o resultado tão em risco assim. Consegue a segunda vitória do São Paulo frente ao rival no ano, né, no Morumbi, em 3 confrontos que aconteceram nesse ano com o São Paulo tendo mano de campo. Venceu 2 e perdeu 1, mas marcando gols em todos eles. Então mostra que, como fala também no mundo inteiro, na verdade, o futebol tem muito disso, não tem time imbatível. O Palmeiras é quem vem jogando melhor no Brasil? Sim, mas mesmo você tendo um time bem ajustado, com vários valores individuais, com o coletivo funcionando muito bem, ao contrário do Brasileirão, que eu praticamente gosto desse formato de disputa, né, por pontos corridos, que premia os times mais regulares, também gosto muito do torneio e no esquema mata-mata, porque você tem essa diferença de um time que de repente tá. Você pode pegar times que de repente não estão no mesmo nível, que estão em níveis bem diferentes. A gente já viu na Copa do Brasil várias vezes você pegar times que estão na Série B, na Série C, na Série D até, faz um jogo muito bom e outro time pega um dia muito ruim, então consegue uma vitória até meio surpreendente, que segura um empate no jogo de volta ou garante nas penalidades e acaba tendo uma eliminação até precoce. No caso do São Paulo e do Palmeiras é um clássico, são dois times grandes, tem toda a pressão de uma rivalidade estadual. O São Paulo não tem um time ruim, tem bons valores, não está conseguindo jogar bem em algumas partidas, mas
vem mostrando uma certa evolução, vem mostrando... Tem a questão só da oscilação dos trabalhos com o Rogério Ceni, de joga bem no primeiro tempo, não consegue jogar bem no segundo, às vezes joga... Então isso custou alguns pontos no Brasileirão, mas foi suficiente para garantir a vitória, conseguir ir com a vantagem para o empate para o jogo de volta, né, partida de ida das Copas do Brasil que aconteceu nessa quinta-feira. E também falando um pouquinho rapidinho de um outro palpite que também me quebrou as pernas, o Fluminense ganhou do Cruzeiro pelo placar de 2-1. E aí é importante citar, né, o Cruzeiro jogou muito melhor. Foram 31 chutes a gol do Fluminense contra 5 do Cruzeiro. Mas acabou também que o Fluminense não conseguiu fazer valer bem a questão do jogo, uma vantagem, né? Que jogou todo o segundo tempo com um jogador a mais e só conseguiu fazer um gol adicional. Então é um caso preocupante que levanta uma bola, né? O Fluminense, mais uma vez, o Diniz já tinha repetido esse problema com o América Mineiro, né? Teve um jogador a mais o tempo inteiro e não conseguiu vencer. E contra o Cruzeiro, perdeu a chance de repente conseguir um placar ainda mais dilatado e resolver a partida. E o Cruzeiro conseguiu um empate no primeiro tempo, ainda já estava com um jogador a menos, né? Isso também achei um lado importante para a gente estar citando. A expulsão aconteceu ainda no primeiro tempo, com 42 minutos, e o empate aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo. Então é outro jogo que está em aberto, mas os tricolores abrem uma vantagem, vão para o jogo de volta com um placar de empate. E aí na semana que a gente estiver falando dos jogos decisivos da Copa do Brasil, daqui a algumas semaninhas a gente volta a falar aqui para vocês, fazendo análise pré-jogo, fazendo aqueles palpites para vocês, deixando aqui minha cara para bater, para a gente poder, claro, deixar para posteridade. E depois dos jogos, claro, falar sobre os times classificados. Beleza, galera? Abraços.